Fala galera, tudo bem? Alan aqui. E no tutorial de hoje nós vamos ver como que é feito o trabalho, como que é feita a atuação dos negócios no sistema, como que o seu operador faz a parte de prospecção, tá? Então ele vai entrar aqui em prospecção, negócios, lembrando uma coisa muito importante, não importa o formato que você atue, se é na campanha manual, se é na campanha automática, na sorteada, se é através de discadora. O intuito aqui é a gente ver como que funciona essa tela onde o seu operador trabalha, tá? Eu vou localizar um cliente aqui. Então, essa é a tela onde o seu operador vai prospectar o cliente, tá? Tudo que aparece aqui são as informações que vocês importaram para dentro do Agilus, certo? Então eu tenho aqui de cara qual que é a fase atual desse cliente, e é por aqui que o seu operador vai fazer a tabulação posteriormente, certo? Se é um cliente já trabalhado, eu tenho aqui a informação de quando foi o último contato com ele e quem que é o usuário que está vinculado a ele, tá? Na sequência aqui, oportunidades de negócio, já já a gente volta aqui para explicar esse cara que ele vai fazer mais sentido daqui a pouquinho. Do nosso lado esquerdo aqui, eu tenho todas as informações cadastrais desse cliente. Nome, CPF, data de nascimento, lembrando que isso aqui é uma base teste, tá? Data de nascimento, e aí ele já calcula a idade, nome do pai, nome da mãe, escolaridade, escoragem do cliente, dados de contato, e-mail, endereço, tudo aqui do nosso lado esquerdo. Do nosso lado direito, os telefones que esse cliente possuir, que vierem aqui da sua base, e aqui com uma condição bem legal, um atalho para o WhatsApp, tá? Então quando você clica aqui, nada mais é do que fazer a abertura, seja do seu aplicativo do WhatsApp, seja fazendo a abertura do navegador, né, no WhatsApp ali. Então só para facilitar para o seu operador não precisar, pega o telefone, salva na agenda, vai lá no celular, já clica por aqui direto, certo? E aqui ao lado do telefone a gente ainda tem um status, então toda vez que ele tentar falar com um cliente no número, ele vem aqui, vai tabular, vai falar se esse telefone é válido ou é inválido para esse cliente. Na sequência, a gente vai ter as informações consignáveis dele. Então aqui é um exemplo meu de um cliente que teria duas matrículas. Então eu tenho aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu tenho tudo referente a essa matrícula aqui embaixo. E aqui ao lado a 7, 8, 9, 4, 5, 6. A hora que eu clico ele altera tudo e me mostraria tudo referente a essa matrícula, tá? E aqui, bem simples. Informação de matrícula, data da admissão, salário, categoria, espécie, dados bancários, informações da ou das margens desse cliente, as informações dos contratos que ele tiver, certo? De novo, tá? Tudo depende da base que você importa aqui para o Agilus, ok? Quando a gente tem essas informações, quando a gente fala aqui em contratos, a gente já falou disso inclusive no tutorial de importação, aqui tem uns detalhes interessantes. Nós temos campos que podem ser calculados pelo Agilus. Então, como que a gente sabe isso? Embaixo do campo ele fica aqui essa marcaçãozinha de calculado, ou se eu tivesse preenchido isso aqui manualmente, digitado. Se eu preencher ou se vier na base, por exemplo, tá? Então tudo que tiver calculado é que o Agilus está utilizando dados aqui para fazer esses cálculos para você. Então, por exemplo, se eu tenho o valor do contrato, o prazo e o valor da parcela, o Agilus calcula qual que é a taxa de juros dessa operação, certo? Similar lá à calculadora do cidadão. Se, além disso, eu também tiver aqui a data do último vencimento, para a gente chegar no prazo restante, com o prazo restante, valor da parcela e taxa de contrato, o Agilus faz o cálculo para você do saldo devedor estimado dessa operação, certo? E isso daqui vai te ajudar na hora de fazer as simulações, tanto de refim, como do refim da porte, como da porte com redução de parcela, certo? Qual que é a importância de nós termos esses dados aqui? Quando a gente fala lá no tutorial do cadastro de tabelas, que a gente fala dos coeficientes, é para que o seu operador possa vir aqui, por exemplo, e esse cliente tem essa margem de R$210, ele clica em simular novo, vai escolher aqui por qual banco ele quer fazer essa simulação, por qual tabela,
e o Agilus já vai fazer o cálculo de quanto que eu posso liberar de empréstimo novo para esse cliente. Essa simulação vale para todos os produtos. Vale para o novo, vale para o cartão benefício, vale para refinanciamento, vale para porte com redução de parcela, certo? Por exemplo, seleciono esse contrato, quero fazer uma proposta de porte com redução. Vou escolher por qual banco, vou escolher por qual tabela, e ele já vai trazer aqui para mim o seguinte, ó, a parcela atual do cliente é 80, nesta tabela eu teria um acréscimo de R$8 na parcela, então não vai valer a pena. Se fosse algo ao contrário, aqui mostraria assim, redução de, e em verde a mensagem, né? Redução de tanto e qual que é a diferença total, ou seja, essa diferença mensal multiplicado pela quantidade de parcelas restante desse contrato, para que o seu operador, durante a prospecção, já tenha todos os argumentos prontos para falar para o seu cliente, certo? Ainda nessa história de simulação, a gente já falou num outro tutorial aqui também sobre as simulações prévias. E essas simulações prévias são utilizadas aqui. Então, quando eu defino a simulação prévia de portabilidade ou de refinanciamento, eu já vejo em cada contrato quais são as prévias. Então, nesse meu primeiro contrato, minha primeira prévia aqui é do Daicoval, eu liberaria de troco para o cliente na porte cerca de 14 mil. Já no contrato ao lado, se eu fizer uma porte, eu libero para o cliente 2.900 de troco no Daicoval. Mas é um banco que eu trabalho, eu também tenho uma prévia do refinanciamento puro. Então, se eu só refinanciar essa proposta, 2.600 eu liberaria para o cliente. Isso também vale para as operações das margens. Então, aqui no novo eu tenho C6 em primeiro, 8.200, Itaú em segundo, 7.700. Mesma coisa para os cartões. E com esse conceito da simulação prévia entendido e visto em funcionamento, a gente volta aqui na oportunidade de negócio, que é a informação mais importante de todas, porque assim que o seu operador abre um cliente, recebe da discadora, tanto faz, essa é a primeira coisa que ele vai ver. E aqui a gente traz um resumo lá das simulações prévias. Então, a gente já falou disso também no videozinho de simulação prévia, a primeira opção das margens é o que a gente traz aqui. Então eu já sei de cara que eu posso oferecer para essa cliente R$10.300 em valores sacáveis, sendo eles 8.200 de contrato novo, 1.050 de saque de um cartão, mais 1.050 do saque do cartão benefício. Além disso, eu também tenho de oportunidade 2.600 em refinanciamento ou 18.000 em troco de porte, certo? Então o seu operador já recebe isso aqui tudo pronto para ele simplesmente já falar o alô para cliente ofertando os valores, sem ele precisar ir lá no simulador. Ele vai até lá quando o cliente precisa entrar em negociação, quer alterar valor e etc. Aí é a hora que ele chega nos simuladores, certo? Além disso, quando ele encerra um atendimento, aqui na nossa linha do tempo, é onde nós vamos ter o histórico de tudo isso que aconteceu. Então o cliente passou alguma informação para o seu operador, enviou algum documento, enviou um contra-cheque, um extrato, tanto faz, ele já pode vir aqui, anexar esse documento. Se o cliente passa algum detalhe, ele pode vir aqui e adiciona esta ocorrência para que você tenha sempre o histórico de tudo aquilo que aconteceu nessa tratativa com o cliente. Além disso, o Agilus tem esse recurso de atividades, que é muito interessante. Funciona assim. As atividades são o que eu tenho para fazer no futuro. Então, um exemplo bem prático aqui. O cliente pediu para eu retornar a ligação para ele. Então, eu venho aqui e vou gerar uma atividade do tipo retornar ligação. E vou colocar o dia que o cliente pediu para eu ligar para ele. Então, ele pediu para eu ligar amanhã. Qual horário ele pediu? Então, pediu para eu retornar às 10 horas. E quem tem que fazer isso? Então, eu mesmo tenho que executar porque sou eu que vou retornar a ligação para esse cliente. Eu já coloquei na minha agenda do Agilus essa informação, certo? E quando for amanhã, que é a data do agendamento, 5 minutinhos antes desse horário, eu vou receber uma notificação, que vai ser nesse formato aqui, ó, certo? Informando que eu tenho uma atividade que é um retorno de ligação para esse cliente nesse horário. Quando eu clicar em cima dela, automaticamente o Agilus já vai abrir a telinha respectiva desse cliente,
para eu poder dar o andamento no atendimento dele. Quando eu executar esta atividade, eu venho aqui nesse para fazer e vai ter uma opção para eu trocar aqui para feito, que é a forma que eu estou informando, tanto para o Agilus como para os meus supervisores, que aquilo que eu agendei no sistema está concluído, certo? Lembrando, tá? Essa fase é específica desta atividade. Se eu ligar para o cliente, ele pedir para eu enviar uma simulação na semana que vem, se ele pedir para eu retornar outro dia, cada etapa dessa é uma nova atividade com a sua respectiva fase. E isso vai andando em paralelo à fase atual que esse cliente está. Certo? Legal. Continuando aqui, no momento em que o seu operador está negociando com o cliente e ele fecha um contrato, então o cliente aceitou, a gente já pode cadastrar a venda para ir para a esteira do operacional por aqui, direto. Como a gente faz isso? Vamos supor que eu fechei essa margem aqui com o cliente no valor de 8.200. A partir da minha simulação prévia ou do meu simulador, eu tenho a opção do cadastrar venda. Então, quando nós clicarmos aqui no cadastrar venda, automaticamente ele vai levar para uma nova aba, que é a telinha de vendas aqui agora. Ele já vai trazer tudo do cliente preenchido do lado esquerdo, mais todas as informações dessa simulação que eu acabei de ofertar para ele do lado direito. Então é desta forma que o operador vai passar para o back-office o que ele fechou com aquele cliente. Quando ele clica aqui no salvar, o Agilus já vai guardar essa venda, então venda cadastrada, fecho minha simulação prévia, posso vir aqui, tabulo o cliente como fechado, salvei e eu encerro o meu atendimento. Se eu estiver numa discadora, já vai tabular na discadora automaticamente também e já estou pronto para receber o próximo cliente. Se eu não estiver na discadora, eu já posso vir aqui localizar o próximo que eu devo atuar para eu seguir no meu atendimento. Beleza? Valeu e até a próxima!